Quero te atualizar agora sobre as últimas do Vasco relacionadas a mercado. Souza conseguiu a rescisão do seu contrato com o Istambul Başakşehir, com quem tinha mais um ano de contrato. Ele já havia me contado que a coisa não andava muito boa, ele não estava feliz por ter de voltar para a Turquia. No final das contas, as partes se acertaram, a rescisão de forma amigável, e o Souza está livre para fazer valer aquilo que havia sido acordado nos últimos dias com o Vasco. Contrato até dezembro, salário de R$150 mil por mês, mesmo valor que será pago ao Alex Teixeira, que estava desempregado desde o começo do ano. E a chegada desses dois reforços só aumenta a expectativa do anúncio para as próximas horas de Felipe Coutinho. O Vasco, enfim, chegou a um consenso com o meio atacante em relação a salário, direito de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta apenas a chegada da liberação dele com o Aston Villa para que o Coutinho e o pacotão de reforços do Vasco seja anunciado. Marcos Martins, boa noite, Nicola. Excelente trabalho, obrigado. Serei direto. E o Vasco? Quem é esse novo diretor de futebol e o que podemos esperar? O Vasco avançou muito nas contratações de Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Cheguei a contar para vocês no fim de semana que já existia um acordo entre Vasco, Souza e Alex Teixeira. Essa informação havia sido confidenciada por uma pessoa do próprio Vasco. Os dois vão ganhar R$150 mil mensais. O Souza ainda conseguiu nas últimas horas a rescisão do seu contrato com o Istambul Başakşehir, tá? Era o que faltava para que ele pudesse ser anunciado, mas o Vasco vai esperar pela assinatura do contrato do Coutinho para anunciar também Alex Teixeira e Souza. Enfim, tempo de contrato entre o Coutinho e o Vasco foi resolvido, salário, tempo de contrato, luva, tudo fechado. Agora o Vasco só aguarda pela chegada da documentação que vem da Inglaterra, a rescisão do contrato com o Aston Villa, para poder fazer o anúncio desse pacotão de reforços. Souza e Alex Teixeira já estão fechados com o Vasco, isso nós já trouxemos a informação, mas eu passo agora a informação para vocês, algo exclusivo aqui do nosso canal. O meio-atacante Bruno Tabata, ex-jogador do Palmeiras, é um alvo do Vasco da Gama. O Vasco já procurou representantes do atleta, já sabe das condições do negócio e é um dos alvos do Vasco. Claro que mais um meio-atacante, o Emerson Rodrigues é um jogador também que já vai ser anunciado em breve, o colombiano. O Vasco tem que abrir espaço na folha, por isso o nosso tema é a limpeza do elenco, né? Abrir espaço dentro do elenco do Vasco. Rossi, Serginho são jogadores para a mesma função e esses devem sair. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o Bruno Tabata, jogador do Palmeiras, é um alvo do Vasco, sim, está no radar. O zagueiro Lianco, que interessou o Vasco no início do ano, né? Na janela do meio do ano passado, no início houve uma nova sondagem, mas ele está fechando com o Atlético Mineiro. Vai ser comprado pelo Galo, ele que vem do Southampton. Era um zagueiro canhoto que o Vasco precisa trazer. Essa é uma função que o Vasco precisa reforçar. Bom, para o clássico de sábado com o Botafogo, há boas chances de, finalmente, Dimitri Payet voltar à equipe do Vasco. Depois de algumas semanas fora, alguns jogos desfalcando o time, o francês, camisa número 10, deve ser relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Tudo vai depender do treinamento de amanhã no CT Moacir Barbosa, um último teste. Ele que vem fazendo uma progressão pós sair do departamento médico, já na transição, com a preparação física para poder ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. Quem está fora desse jogo, David, que foi expulso de forma absurda contra o Bahia, mas está expulso, e quando voltar contra o Fortaleza na próxima quarta-feira em São Januário, volta pendurado, porque ele estava pendurado com 2 amarelos, levou um do primeiro tempo, seria o terceiro. Como ele levou um segundo amarelo na partida, aquele primeiro anula, para efeito de contagem de cartões durante o campeonato, vira o vermelho, cumpre a suspensão contra o Botafogo e volta pendurado contra o Fortaleza. Se levar um cartão contra o Fortaleza, não enfrenta o Internacional. É assim que funciona. E o áudio do VAR divulgado é um absurdo, né, gente? A divulgação do áudio é para você chorar, né? Dona Daiane, aquela mesma que não deu o pênalti no Galdames, lembra? Contra o Grêmio, é a mesma que o Ramon reclamou, o Ramon Dias. E o árbitro de campo, João Vitor Gobi, guarde esse nome, hein, torcedor. Brincadeira que os caras fizeram. Nenhum comentarista de arbitragem conseguiu concordar com eles. Nenhum. Mas em campo os caras, sem anestesia, fizeram ali a operação no Vasco ali e tiraram o que eles viram que era um problema, né? Mas cirurgia é assim, o que é um problema? Tira. Só que não anestesiaram, tiraram o David do jogo. E aí 11 contra 11 era uma coisa, 11 contra 10. O resultado final a gente conhece.
Bom, vamos falar então sobre a limpeza do elenco. Propus isso na thumb e essa é a discussão que eu quero trazer para vocês. Vamos fazer uma conta basicona. Galdames, Serginho, Rossi, Praxedes, que vai ser devolvido ao Bragantino, informação trazida pelo Leonardo Baran. Quem mais, Azevedo? Puma, uma situação diferente, eu vou explicar. Quem mais que a gente pode botar nesse pacote aí? Zé Gabriel. Falei de 6 jogadores. Vamos pegar uma média, que cada um ganhe na faixa de 250 mil. Pouco, porque o Rossi ganha mais, Zé Gabriel ganha mais. Vamos fazer uma média, 250 mil. A gente está falando de pelo menos 1,5 milhão de desoneração de folha, de tirar da frente. Gente, com 1,5 milhão, você traz pelo menos 3 grandes jogadores ganhando 500 mil. 3 titulares. Não estou falando de Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira. Esses caras já estão contratados. Amanhã vamos falar sobre Felipe Coutinho. Mas quero falar sobre titulares que o Vasco precisa trazer. Com 1,5 milhão, o presidente Pedrinho consegue trazer pelo menos 3 titulares com 500 mil. Claro que sim. E pagando. A situação do Puma é diferente. O Puma é do Vasco. O Vasco comprou ele junto ao Nacional. Mas todos os outros ou são emprestados ou estão livres no mercado. Acertar uma rescisão é muito mais barato do que mantê-los na folha. Principalmente porque, além de mantê-los na folha, acaba que você os usa. E isso é terrível. Serginho não performa, nem foi... não entrou no jogo, não foi nem relacionado para o último jogo. Rossi foi e não entrou. Zé Gabriel entrou, mas não performa. Praxedes está voltando de contusão, mas não performou. Não performou, tem apenas 2 gols. Um volante barra meia, que não foi no Vasco, esquece. O Puma, altos e baixos, mais baixo do que altos. Pouquíssima vontade em campo e entrega, a gente não enxerga isso nele. Um lance ou outro que a gente vai destacar durante a participação dele com a camisa do Vasco. Mas é pouco para um jogador que dá para buscar no mercado uma opção para ele. Então assim, Galdames é outro que nem relacionado foi pro jogo do Bahia, ou seja, o Rafael Paiva não conta com ele. E é um jogador que foi trazido pela 777. Repare os movimentos que o presidente Pedrinho está fazendo no Vasco. Todo mundo que veio com a 777 foi embora. Ou pediu demissão, caso do CEO da CFO do Vasco, diretor de comunicação, ou quem o Vasco trouxe na 777 foi sendo limado. E isso acontece também dentro de campo. E o próprio Galdames é um exemplo. Não está entregando, foi um jogador que veio, questão de acertar o contrato e tchau. Não dá, não está entregando. Relação custo-benefício, o Vasco é uma empresa. A Vasco da Gama Safra é uma empresa. Pô, mas 6 meses é pouco. Não, não é pouco. Vai esperar o quê? Dar um prejuízo no final do ano, exercício 2024, para dizer quem pode ficar ou não? Não. O Vasco precisa salvar a temporada agora. O time não está na zona de rebaixamento e não entra. Mesmo com o jogo do Vitória com o Fluminense. Mas não pode ficar flertando com essa situação. Tem que distanciar, tem que abrir pontos. A arbitragem não ajuda. Mas se o Vasco não ajudar, o próximo compromisso é em casa com o Botafogo, às 6h30 da tarde, no próximo sábado. Bom dia! A arbitragem é uma vergonha! Acabou de sair o áudio do VAR, eu ouvi também. E mesmo revendo o lance, para eles foi para cartão mesmo. Não dá para levar a sério a arbitragem brasileira. Valeu, Danilo Soares! E a gente precisa até fazer um acerto aqui. Ontem na live pós-jogo e no vídeo que eu disponibilizei no meio da madrugada, nós cometemos um erro, ok? Qual foi o erro? Ao dizer que, como o árbitro não aplicou o cartão vermelho, o lance não teria sido analisado pelo VAR. E agora surge aí o áudio do VAR e eu pensando com meus botões, é óbvio que foi um erro nosso. Por quê? Porque às vezes há um lance que sequer cartão é mostrado e ele é analisado pelo VAR, que chama o árbitro e pede a expulsão. Então, de fato, eu aqui dou meia-culpa em ter falado que o VAR não analisou. Claro que o VAR analisou e repito, mesmo sem levar cartão, o VAR analisa. Tanto é que tem vários casos de jogadores que não levam cartão algum e depois levam o vermelho porque o VAR acabou determinando isso ou pedindo isso para o árbitro.
Eu vi o áudio do VAR. Você chegou a ver, Edu? Ainda não vi, não. Eu vou, durante a live, colocar aqui no meu telefone para que eu possa... Eu botei aí agora para você. Tá no grupo. Se você quiser colocar aí, não sei... Também, eu não vi o que eu te mandei. Você tá em condições. Eu ouvi, mas peguei um outro link e te mandei. Mas houve o erro da arbitragem, mas o Bahia foi melhor do que o Vasco, né? Mas tudo bem, o jogo podia ter terminado 1-1, até a vitória do Vasco 2-1, ou até a vitória do Bahia por 2-1. Mas a expulsão do David, ela prejudicou, claro, jogar com a menos e foi errada, né? Na minha opinião, foi errada. O VAR achou certo. Só acrescentar o que você falou, e eu acho que é muito importante que se acrescente, em relação à questão então, só para eu confirmar, poderia ter sido chamado o VAR, então? Sim, só que o VAR, quando viu, corroborou com a expulsão. Por que o VAR não chamou o árbitro para acertar, para corrigir? Porque na avaliação do VAR, o cartão foi bem aplicado. O que torna a situação ainda mais grave. Para quem não concorda com a falta, sim. Torna a situação ainda mais grave, porque se você, no vídeo, você tem um vídeo ali, você está no vídeo e você consegue olhar para aquela situação e falar assim, não, essa situação aqui tem que expulsar o cara merece o segundo cartão amarelo porque ele deu uma porrada no cara. É um absurdo. Barão, isso é um absurdo. Isso é legitimizar vontades dentro de campo e não fazer valer a regra. O Gilberto estava com a cabeça abaixada, o David estava disputando a bola em ação de disputa, com um braço aberto normal, e quem bate o ombro na cara daquele bagre do Gilberto, que lateral de M, hein? Quem bate o ombro na cara do Gilberto é o Everton Ribeiro. Então, assim, aquilo ali é cuspir na cara do torcedor. É falta de respeito mesmo. É crassa falta de respeito quando você vê uma arbitragem que normalmente prejudica o Vasco. E eu vou repetir o que eu falei ontem, aqui para o público da hora do Vasco. Erro é algo que acontece vez ou outra. Uma vez ou outra, o árbitro comete um erro. Cara, tem erro todo jogo. Todo jogo tem algum erro ridículo. E eu lembro que eu escutava a mídia tradicional, né, com toda a sua pompa, dizendo, não, porque quando tivermos o árbitro de vídeo, os erros vão acabar no futebol brasileiro. Os erros não vão mais acontecer. Eu tô vendo. Só está tornando ainda mais claro que eles tomam a decisão de acordo com suas vontades e não de acordo com a regra. Até porque, eu falo, o pênalti dado ao Flamengo no último final de semana foi uma vergonha. Uma vergonha. A expulsão ontem do David foi outra vergonha. Eu duvido que se o David fosse jogador do Urubu, ele seria expulso naquele lance. Não seria. Se jogasse no Palmeiras, não seria. Tem árbitro aí, tem um árbitro que cometeu um erro contra o Palmeiras reclamou, o cara está afastado há meses. Você acha que o cara não fica, que os outros árbitros não têm medo de errar contra o Palmeiras? É muita coisa acontecendo dentro do futebol brasileiro que está errado. E não adianta o pessoal ver, o Pedrinho tá brincando de ser presidente. É ridículo, né? Quando já fala isso, já me dá vontade de mandar a pessoa pra... Eu fico puto da minha vida. O Pedrinho tinha que dar coletiva. Quantas coletivas, Barão, o Vasco já deu pra falar de arbitragem e mudou o quê? O Pedrinho tem que agir, ele não tem mais o que falar. Eu acho que falar seria importante, seria legal e tal, mas não é fundamental agora. Enfim, desculpa meu desabafo de revolta. Não, você tocou num ponto importante. O Vasco precisa exigir que a CBF puna o árbitro para que outros árbitros, quando forem apitar jogos do Vasco, tomem mais cuidado e fiquem minimamente preocupados em não prejudicar o time, para que ele não venha a ser punido também. Eu só não acho, eu só não concordo, eu só não acredito que haja, assim, movimento contra o Vasco, sabe? Eu acho que o fato da gente ser vascaínos, né, a gente acaba pegando os lances somente do Vasco. Nosso retrato é somente Vasco. Se você pega o torcedor de outros clubes, eles também têm retrato
que só os clubes deles são prejudicados. Existe uma frase que é o seguinte, né? É contra tudo e contra todos. Cara, isso serve para um monte de time. Se você pegar o torcedor do Flamengo, ele diz que é todo mundo contra o Flamengo. Aí o Vascaíno acha isso só se ele absurdo. for maluco. Pois é, você tá aí, a tua reação é a reação do Vascaíno. Só que do outro lado também acontece isso. O cara também acha que é tudo contra ele. O torcedor do Botafogo acha que é tudo contra ele. Entendeu? O Emerson Moreno já viu erro a favor do Vasco? Existem erros também. Também existem erros. Bem menos, irmão. Mas eu acho que não é nada orquestrado. Eu não acredito que seja algo orquestrado. Acho que os caras erram, eles erram para todo mundo, erram um dia para aqui, outro dia colar, mas não acredito assim em movimento contra o Vasco da Gama, não. Sinceramente, eu não acredito. Gente, deixa eu só lembrar vocês aqui, a qualquer momento, nós estamos ao vivo aqui na Hora do Vasco, porque a qualquer momento o Aston Villa libera o documento liberando o Felipe Coutinho. Se vocês têm alguma questão a saber, a perguntar como é que funciona, como é que não funciona, como é que é isso, eu respondo aqui, tá? Eu tô muito bem informado sobre esse tema e tenho conhecimento. Então, a gente tá aqui aguardando a liberação, quem sabe isso não acontece durante aqui a Hora do Vasco, né, Edu? Com certeza, é algo que a gente está esperando muito. Mas, Bara, ainda dentro dessa discussão, eu vou martelar o seguinte, cara. E aí eu pego o martelo e aproveito a oportunidade para você que está do outro lado. Martela o like, cara, não custa nada, ajuda muito o nosso canal. Você que quer ajudar o nosso canal a continuar indo para os jogos fora de casa, para fazer aquela cobertura de ontem, filmando o vestiário do Vasco depois do jogo, vai no Pix aqui, que está passando na sua tela aqui embaixo, porque é a forma de você ajudar e concorrer a camisas do canal, a camisa do Vasco no próximo domingo. Você que doa aqui, você doando a partir de R$2 já está participando do sorteio. Mas, cara, eu quero dizer o seguinte, Baran, eu não penso que possa ser algo orquestrado por conta do Vasco ser um clube que luta por causas sociais, etc, etc. Não é isso. Só que eu acho que existe uma má vontade para com o Vasco depois do período Eurico Miranda. Até hoje. Algo que, inclusive, pode mudar com o Pedrinho, que é um cara bem chegado na CBF. Você sabe disso. Mas, Edu, o Pedrinho é um cara bem chegado na Globo. Vou concluir. Eu vou concluir. Eu acho que o interesse, Baran, é privilegiar os clubes que politicamente são mais chegados hoje. E isso acontece muito. Os erros de arbitragem contra o Vasco, e aí é uma questão nem de opinião. Se a gente fizer um estudo e colocar erros de arbitragem contra o Vasco e contra outros clubes, com certeza o Vasco vai ter pelo menos 70% de erro de arbitragem a mais do que o Flamengo tem contra ele, do que o Palmeiras tem contra ele. Então esse tipo de situação abre espaço sim para a mente do torcedor, abre espaço para essa discussão, por falar em números que devem ser estudados e colocados à prova. Já aconteceu em outras ocasiões esse tipo, na época do placar real, inclusive, até que o Vasco foi colocado ali como campeão moral do Campeonato Brasileiro de 2011, né? Então são situações, Baran, que fazem a gente pensar, deixa a gente muito preocupado, a gente vê a quantidade de erros a favor do Flamengo e erros a favor, vamos botar aí, erros que são fundamentais a favor do Vasco, erros que são a favor do Flamengo. O Flamengo vai estar aqui, o Vasco vai estar aqui. E ainda tem um outro detalhe. O Lineker ontem foi muito feliz no que ele falou, eu vou dar os créditos a ele por isso. Toda vez que tem clube paulista envolvido em zona de rebaixamento, os erros aumentam mais ainda. Os erros aumentam mais ainda, porque a Federação Paulista é muito forte dentro da CBF. E sempre começam a colocar árbitros paulistas em jogos do Vasco, como foi ontem. Então esse tipo de situação tem que ser revisto sim, tem que bater na tecla sim, porque a mídia tradicional não vai bater porque tem medo da CBF. Nós temos que falar, e o Pedrinho tem que lutar e agir. É por isso e é isso que eu... Então é isso aí, torcida vascaína, ficamos aí com um giro de notícia aí, de todos os amigos aí, que todos estão por dentro aí da noticiária do Vasco aí. E o Vasco aí que vem se reforçando aí para os próximos jogos aí, que vai ter. Vai pegar uns times aí. E
Também a próxima janela aí, se abrir aí, o Vasco vem com um relatório de nome aí para tá puxando aí pro Cruz Maltina aí. E tá vindo aí também a reforma de São Januário aí, que tá por dentro de tudo também. Vai ter um estágio mais reformado, mais para todos os vascaínos ficar bem confortável no dentro do Caldeirão. E família, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para ter as notificações. Rafael Paiva aí, que tá sendo aí como o treinador do Vasco aí, e deixando todos aí informados aí, porque ele tá vindo aí só para ganhar, não tá vindo para perder, e também ele precisa muito também que os atletas colaborem com ele. O Vasco aí, no jogo que teve anterior aí, teve muita reclamação aí dos árbitros que não estão fazendo seu papel direito.